Fotos. Você comenta das câmeras pra ele. É. Tem 3 câmeras, a sua, se você quiser falar alguma coisa direto com a câmera, é aquela ali. Já tá. Beleza. O microfone, só cuidado pra não bater muito na mesa. Tá bom. Mas aqui eu olho para aquela, olho para você? Não, pode olhar para mim, mas se você quiser falar alguma coisa direto, assim, você olha para lá. Bom, gente, vamos para mais um programa, mais um podcast. Queria agradecer a Toyo por ajudar a gente a produzir. Queria agradecer você, Rodrigo Fromer. Rodrigo, ele é um cirurgião bucomaxilo. Eu conheci o Rodrigo, as nossas mães ficaram amigas, então a gente acabou se conhecendo tem alguns anos. Acho que uns 12 anos aí que a gente se conhece, por aí. E eu estava começando, ele já trabalhava e tal, por mais que ele não é tão mais velho que eu, né? 1 ano só, mas ele já estava com uma carreira mais estável assim, e eu estava estudando até que a gente se encontrou aí de novo no meio profissional. E a cirurgia esquelética facial eu sempre tive uma paixão muito grande, né? Você sabe, vou contar uma historinha breve aqui. Eu fiz medicina, eu comecei a acompanhar um cirurgião bucomaxilo que fazia medicina junto comigo na minha sala. E aí eu acompanhei desde o primeiro semestre de medicina e eu queria fazer isso, né? O meu sonho era fazer cirurgia esquelética e rinoplastia. Porque, obviamente, por essa influência dele, eu estava no rosto, cirurgia esquelética, então já pensava em rino. E aí eu terminei a medicina, comecei a cursar odonto, junto com o otorrino, fazia otorrino durante o dia, fazia odonto à noite, porque ele me falava assim, se você fizer odonto, você vai transitar nos 2 meios, e você vai ter uma formação mais completa, você vai ter enfim, por influência dele eu acabei fazendo. E a vida me levou para a rino. A rino ficou cada vez mais próxima, mas eu acho uma cirurgia fantástica. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje. Queria começar te perguntando qual que é a cirurgia hoje que você mais faz? Legal. Primeiro, agradecer aí a oportunidade. Acho super bacana esse bate-papo. E lembro bem daquela época ali que a gente teve a oportunidade até de operar algumas coisas juntos lá e tal. Eu também estava começando, mas já tinha alguma coisa. E desde aquela época, acho que assim, o meu foco sempre foi a cirurgia esquelética, né? A cirurgia ortognática e não deixou de ser, né? Porque acho que a cirurgia ortognática, ela traz um monte de possibilidade, né? Um monte de possibilidade, tanto funcional quanto estética. E daquela época para cá, a cirurgia ortognática evoluiu muita coisa, né? Isso acho que é uma coisa bem interessante, porque... Na época que eu aprendi a fazer, na época que eu auxiliava, eram cirurgias longas, né? O que mudou? O que deixou a cirurgia sair de 8 horas para 3 horas? Até 2 horas, você falou, né? Exato. Acho que hoje, assim, claro, depende do movimento cirúrgico, depende da complexidade do caso, né? Mas a gente tem uma meta ali de fazer uma cirurgia em 2 horas, 2 horas e meia. Claro que uma cirurgia não é correndo, não é com pressa, mas é para que a gente tenha um tempo legal para que tenha uma boa recuperação também, menos edema. Acho que mudaram várias coisas, né? Acho que assim, primeiro, acho que uma maior mudança daquela época para cá, que já tem alguns anos, não é uma coisa recente, mas é a forma que a gente faz os planejamentos. Não lembro se você chegou a acompanhar na época e tal, mas a gente fazia um planejamento, uma coisa muito rudimentar, né? Sim, no gesso. A gente pegava primeiro, assim, as nossas imagens, nossos padrões eram a partir de um exame de um raio-x, numa cefalometria. Então, a gente fazia um planejamento predictivo, fazendo desenho na mão, simulando aqueles movimentos no 2D, né? A partir do momento que a gente incluiu o planejamento digital, o planejamento virtual, que a gente chama, que é assim, a gente monta um crânio composto a partir de uma tomografia computadorizada, das fotos do paciente, do escaneamento da mordida, a gente tem tudo isso junto num software que permite não só bidimensionalmente, mas como tridimensionalmente a gente simular esses movimentos e também visualizar com cada movimento aquilo que a gente consegue, tanto do ponto de vista funcional quanto estético. Então, só isso a gente já mudou muita coisa, porque assim, a gente tem uma previsibilidade muito maior, né? Facilita a visualização dos movimentos e, a partir disso, a partir desse planejamento, eu tenho, isso não é uma coisa nova, já tem alguns anos, mas eu tenho a possibilidade de imprimir guias cirúrgicos, que antes eu fazia manualmente, a gente demorava um tempão. Resumindo assim, né?
A cirurgia ortognática é aquela pessoa que a mandíbula é muito curta, e aí ele vai trazer a mandíbula, diferente da mentoplastia, que depois a gente vai falar. A mentoplastia corta só o queixo, só a pontinha do queixo e traz. A oclusão fica mesmo. Quando ele mexe na mandíbula, que ele traz a mandíbula para frente, a oclusão muda. Ou traz a mandíbula e a maxila para frente. Aí, antigamente ele pegava esse raio-x, fazia um desenho, aí vocês faziam um gesso, né? Exato. Faziam um gesso, desse gesso eles achavam a mordida nova, como ia ser, e aí eles faziam um splint, que era o splint é o diferente do que eu uso em nariz, é como se fosse um guia para encaixar a mordida. E aí essa posição nova, baseada nesse plásticozinho que ele botava a mordida, é que você ia fazer a cirurgia. Exato. Né? Acho que pra gente voltar um pouco, assim... Demorava o quê? Umas 3 horas para fazer? Só isso a gente demorava horas ali para fazer, né? O princípio da cirurgia ortognática é a gente corrigir o posicionamento dos maxilares. Então, se a mandíbula está mais para trás, a gente precisa que ela vá mais para frente. Se ao contrário, se a maxila está mais para trás, a gente precisa que ela vá mais para frente. E muitas vezes são movimentos combinados. São as duas coisas que precisam, né? Eu preciso que a mandíbula... Que é o mais comum, na grande maioria dos casos. Hoje, raramente são cirurgias que a gente chama monomaxilares, né? Que eu mexo só na parte de cima ou só na parte de baixo. E até isso vem um pouco também por conta do incremento do planejamento, porque a gente consegue visualizar mais coisas, né? A gente consegue ver mais detalhes que não é só um movimento de para frente e para trás. Tem movimentos de rotação de plano, tem movimentos para a gente corrigir assimetrias. Então, você coloca no computador e consegue ver em 3D. Exato. O crânio, aí você, vou avançar um pouco mais, vou rodar um pouco mais, aí tem uma altura muito grande, diminui. Exato, é exatamente isso. A tomografia, ela traz uma imagem para a gente 100%, né? Ela é 100% fiel. Então, aquilo que está na tomografia, quando a gente junta as outras informações que não estão lá, que é o tecido mole a partir... Hoje a gente consegue com o celular fazer um escaneamento facial, né? Com um aplicativo de celular. Eu consigo juntar isso no meu planejamento. Então, me dá mais precisão, me dá mais possibilidade de movimentos. E por que ela é mais rápida hoje? Não é só... O planejamento é mais rápido, né? Mas tem uma evolução de várias coisas. Tem a evolução dos equipamentos, né? Para fazer isso, né? Certamente, quando a gente fala de cirurgia ortognática, vai ter gente mais antiga que vai lembrar, mas precisa ficar com a boca amarrada. Não, cirurgia ortognática não fica com a boca amarrada. Cirurgia ortognática, isso eu não sabia. Você acorda da cirurgia, você consegue falar, você consegue se alimentar. Claro, tem algumas restrições, mas você consegue fazer muita coisa já no pós-operatório imediato. Era meio rotina antes de sair e ficar... Por que antigamente os pacientes faziam a cirurgia e ficavam com a boca amarrada? Por quê? Na cirurgia ortognática, a gente faz fraturas para reposicionar esses maxilares, que a gente chama de osteotomias. Então, eu coloquei, por exemplo, minha mandíbula para frente. Eu vou mantê-la naquela posição, hoje, com plaquinhas e parafusos, que são sistemas estáveis o suficiente para que esse paciente fique de boca aberta, né? Que ele consiga articular. Antigamente eu não tinha isso, então eu precisava que ele ficasse travado no tempo de consolidação daquele osso. Quanto tempo ficava? 60 dias com a boca amarrada. Mas isso é muito tempo atrás, né? Hoje a gente... Há Você muitos pegou anos... essa fase? Não. Quando eu comecei a fazer... tão velho assim. Não, quando eu comecei a fazer... esses sistemas de fixação são coisas antigas. A gente já tem isso há muito tempo. O que mudou são, por exemplo, além do planejamento, eu tenho instrumentos de corte, por exemplo, como os motores ultrassônicos, que me dão mais precisão para fazer esses cortes. Por exemplo, o piezo. E aí isso faz com que eu tenha não só uma cirurgia mais precisa, como também menos agressão aos tecidos moles, uma recuperação melhor, menos sangramento, um controle maior de todos os passos da cirurgia. Mas além de, assim, o que eu acho que é a maior mudança, então, assim, se eu pensar da mesma cirurgia que eu fazia há 5 anos atrás, que eu tinha 5, 6 anos atrás, que eu tinha esses mesmos recursos tecnológicos, para de hoje, acho que é uma mudança também conceitual, que é uma mudança da técnica. Acho que a gente passou a entender que eu quero dar esse resultado para o paciente, mas eu preciso dar um conforto maior para ele nessa trajetória que é o pós-operatório, né? Porque é uma cirurgia que sempre foi muito associada a um pós-operatório muito ruim. Sim. E isso, muitas vezes, tem pacientes que sabem que tem indicação da cirurgia, que sabem que precisam por razões estéticas ou por razões funcionais, mas que eles nem procuram ajuda para saber como é isso, porque já escutou e acha, não, mas eu vou ficar 60 dias sem comer. E terminar a cirurgia e ficar na UTI.
Ou não? Eu particularmente, assim, raramente acho que isso acontece, mas sim, não é uma coisa tão infrequente. Eu lembro porque... que quando eu acompanhava lá... Putz, aí claro. eu tô falando que eu estava na faculdade, gente, eu tô falando, sei lá, 17 anos atrás. Sim. Aí, mas isso tem muito a ver com a técnica e o tempo cirúrgico, né? Se você pega uma cirurgia de 8, 10 horas, você tem um processo inflamatório muito maior, você tem várias questões metabólicas ali que talvez você tenha complicações mais frequentes no pós-operatório, você precisa talvez de um pós-operatório mais prolongado, de uma assistência maior. Hoje, a gente pensa muito em ter um resultado bom do ponto de vista funcional, e a gente pode falar de todas as coisas que a ortognática traz do ponto de vista funcional, estético, porque a cirurgia ortognática talvez seja a cirurgia da face com maior impacto estético, né? A gente uma rinoplastia você consegue melhorar muito o nariz, uma mentoplastia você consegue melhorar, mas como é que você vai melhorar as proporções faciais numa cirurgia só, né? Isso é um grande ganho que você tem na cirurgia ortognática, e a gente o olhar também hoje mudou muito, né? Não é uma cirurgia pensando só, puxa, eu tenho um paciente que respira mal porque ele tem a mandíbula muito para trás, eu só vou colocar a mandíbula dele para frente. Bom, eu posso fazer isso, mas eu quero também que esse paciente tenha um resultado estético favorável, né? E aí eu tenho várias possibilidades dentro disso. E o que eu acho, retomando a sua pergunta, o que a gente tem de mudança principal? Eu acho que é a técnica, porque a mesma cirurgia que eu faço hoje, aliás, a cirurgia que eu faço hoje ela é muito diferente da que eu fazia há 5 anos atrás com os mesmos recursos que eu tenho, porque a gente passou a trabalhar com uma técnica que a gente chama minimamente invasiva ou menos invasiva. Então, o conceito puxa, eu posso fazer a mesma cirurgia com uma incisão menor, com um descolamento menor? O que isso vai mudar no pós-operatório? Puxa, o paciente vai inchar menos, né? Mas é só um inchaço? Mas o inchar menos vai fazer com que ele tenha também mais mobilidade no lábio, com menos tempo, que ele consiga retomar suas atividades com menos tempo. Fica sentindo anestesiado, né? As parestesias, dificuldade de movimentação. Perfeito, ótimo. Assim, volta mais rápido. Né? Mais rápido. A parestesia, né? Que é essa sensação de anestesia que fica ali pela manipulação, é uma coisa chata, né? É inerente ao procedimento, né? Mas é chato. Quando a gente consegue minimizar isso com a técnica, consegue ter menos edema, ótimo. Falando como otorrino, eu lembro que quando eu estava na residência, a gente passava pelas especialidades dentro da otorrino. Então, a gente falava de laringe, a gente falava de ouvido, a gente falava de plástica, a gente falava de... E aí eu lembro que tinha um ambulatório que te falava de sono, né? E toda vez que falava de sono, ele falava assim, e aí, qual a conduta? Aí todo mundo falava assim, a conduta é... O paciente tem apneia grave, tá? Como é que você vai tratar a apneia grave dele? Já está com o nariz legal, já está respirando bem, ele tem apneia grave. Como é que você trata? CPAP. CPAP é aquele aparelho, né, que você coloca aqui, ele joga ar lá dentro, aí o paciente dorme melhor, consegue respirar melhor. Aí eu sempre levantava a mão e falava assim, ortognática. Aí o chefe lá falava assim, mas esse paciente não tem alteração crâniofacial. Aí eu falava... Mesmo assim, ortognática. E o cara não gostava que eu falava isso. Nitidamente ele não gostava. Isso é muito difícil hoje, né, na saúde, né? Porque a gente tem a mesma patologia que várias especialidades vê e cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? Então, você falou muito em ganho funcional. Então, o que seria esse ganho funcional? Gente, o cara tem a mandíbula para trás, maxila para trás. A coluna aérea aqui atrás, o espaço onde vai passar o ar, tá pequenininho. Então, quando você põe o CPAP, ele faz uma pressão, então passa mais fácil o ar. Beleza. Agora, quando você pega a maxila e joga a mandíbula e joga para frente, você aumenta essa coluna aérea. Então, você tem um tratamento tão bom quanto, certo? Tipo, diferente, tem uma cirurgia, só que, por outro lado, você não tem que ficar usando o aparelho. Né? E aí aumenta a coluna aérea, o paciente respira melhor, com isso ele vai dormir melhor, vai produzir os hormônios que tem que produzir à noite, vai perder peso mais fácil. Então, assim, quando ele fala, gente, em funcional, é um funcional muito funcional, né? Que mais de funcional que tem? Às vezes a pessoa tem uma mordida cruzada. Sim. Acho que, do ponto de vista funcional, a questão respiratória, acho que ela é o mais relevante, né?
E aí você comentou bem da apneia, né? O CPAP é uma possibilidade de tratamento, mas a gente tem na clínica muitos pacientes jovens com 30, por exemplo, 30 anos com apneia. Aí você vai falar para o cara, ó, tudo bem, você vai usar o CPAP, você vai dormir bem, mas você vai ficar o resto da sua vida dormindo com esse aparelho, né? Sim. Ele está muito indicado, é padrão ouro na literatura, mas se a gente for avaliar esses pacientes, muitas vezes desses pacientes apneicos, eles têm deformidade dentofacial, né? Raramente você vai ter um paciente que tem os maxilares bem posicionados e tem apneia. E hoje a gente tem possibilidades ainda de avaliar que esses pacientes, muitas vezes, eles não têm uma deficiência anteroposterior, né, dos maxilares, ele não tem uma mandíbula muito para trás, ou uma maxila muito para trás, mas eles podem ter uma mordida cruzada, uma deficiência transversa, que faz com que a língua não consiga se acomodar corretamente, ela vai para uma região posterior e cria essa zona de colapso e o cara não consegue respirar e tem apneia. Então, acho que o principal ganho é respiratório, né? Mas tem outras situações. Por exemplo, você na sua rotina fazendo rinoplastia, você deve ver vários pacientes também respiradores bucais, e são respiradores bucais muitas vezes pela deformidade dentofacial, né? Um paciente de face longa, com o palato, né? Com o céu da boca profundo, que não consegue... Você olha para aquele paciente, você vê, ele não consegue selar os lábios porque ele tem um excesso vertical da maxila. Então, esse cara não vai respirar. Ele não vai respirar pelo nariz, né? Ele vai respirar pela boca. E o ganho estético também, os antes e depois, é um negócio que choca, né? Você pega aquele paciente... E aí tem até uma... Quando a gente vai em uns congressos, assim, tem muitas próteses hoje, né? Então, você pega um paciente que tem a maxila para trás, a mandíbula para trás, aí eles mostram lá aquelas próteses. Põe uma prótese aqui, põe uma aqui, põe uma aqui, põe uma aqui, põe uma aqui. Beleza, esteticamente fica legal, mas a parte funcional dele continua exatamente a mesma. Então, hoje, no meu consultório, como o Fromer falou, no meu consultório eu tenho muitos pacientes que têm a mandíbula para trás. Na minha prática, eu faço somente o avanço de mento, né? Como a gente falou aqui, a diferença da ortognática é que ele vai mexer na oclusão, então toda a mandíbula vem para frente. Quando eu faço só a mentoplastia, eu faço um corte dentro da boca, corto um pedacinho do queixo, do osso, dessa pontinha aqui do mento, jogo para frente, prendo com uma plaquinha. Beleza, mas de vez em quando aparece, isso eu acho muito bom desse aprendizado que eu tive na faculdade, dessa minha experiência com a ortognática, que tem paciente que chega lá sem mandíbula e ele fala assim, não, quero fazer um mento. Se eu faço um mento, eu mascaro uma doença que ele tem, né? Vamos chamar de doença, porque realmente isso vai trazer muita complicação para ele. Ele vai roncar, não vai dormir bem, não vai produzir hormônio, a chance de infarto aumenta absurdamente, de obesidade. E aí o paciente vai ficar com aquele queixo ali, ele vai ficar feliz, mas não é... Aí eu falo, não, calma, procura um cirurgião, faz a cirurgia ortognática, né? E aí depois a gente conversa sobre essa parte aí. Aí entra uma outra questão. É possível fazer rino e ortognática junto? Claro, essa é uma questão que eu escuto desde que eu estava, talvez, na residência, né? Ou antes até disso, né? E é uma discussão que hoje eu acho que a gente não precisa nem discutir muito isso, né? Não, para a gente não, mas para o pessoal saber. Não, eu acho que... e é legal falar disso, mas porque eu acho que hoje a gente tem totalmente sim. A minha resposta é sim e acho que, salvo raríssimas exceções, eu acho que é totalmente possível. Acho que é um ganho para o paciente, né? É um ganho estético importante. Eu acho que assim, você pode ter um paciente que você faz um nariz lindo, mas se ele tem uma deformidade dentofacial, ele não vai ter um resultado estético favorável. Eu posso ter um paciente que eu fiz uma cirurgia esquelética perfeita, que ele está com a maxila bem posicionada, com a mandíbula bem posicionada, com o queixo, com o mento bem posicionado, mas com o nariz ruim, né? E muitas vezes essas deformidades estão juntas. E por que a gente não pode fazer junto, né? Acho que tem um conceito muito... porque quando eu vou avançar a minha maxila, né? Talvez você tenha passado por situações como essa. Puxa, mas eu vou perder a referência do nariz? Hoje, com o controle que eu tenho do meu planejamento e o controle da técnica que você tem da rinoplastia, você acha que vai te atrapalhar? Eu acho que o principal antes, eu acho que era o tempo.
Porque se você demorava 6 horas para fazer, Claro. e antigamente, hoje eu faço uma rino em 3 horas, né? Não só eu, né? Mas antes, assim, era, sei lá, 10, 15 anos atrás, era muito comum a pessoa fazer rino em 6, 7 horas, 8 horas. Perfeito. Então, pô, ia ficar 16 horas na mesa, aí realmente não dá. Mas hoje a gente consegue. Gente, é possível fazer ortognática e rinoplastia junto, no mesmo tempo cirúrgico. Faz primeiro a ortognática e depois a rino. É possível fazer a ortognática e depois de um tempo fazer a rino. Mas não é legal fazer a rino e depois a ortognática, porque na hora que ele joga a maxila para frente, tanto que é comum assim, o pessoal fala assim, eu fiz minha ortognática e ele estragou meu nariz. Não é que estragou o nariz, automaticamente a ortognática vai mexer no nariz, porque você pega essa maxila e joga para frente, isso aqui que tá, essa parte que está presa, ela vai esticar, então a narina vai abrir, o nariz fica mais curto, então muda, dependendo do quanto você vai avançar, muda. Então, quem precisa fazer ortognática, ou faz junto, ou faz primeiro ortognática, que nesse caso, desses pacientes, quando eu tenho que falar isso, eu falo, não, vai procurar um cirurgião, tal, e aí... Claro. E eu acho que tem alguns ganhos nisso, né, de você fazer em conjunto, né? Primeiro que eu acho que você tem toda a razão. Se eu fizer uma cirurgia ortognática em 2 horas, 3 horas, e você uma rino em 3, a gente está com um tempo super seguro para o paciente. Uma cirurgia aqui de 6 horas, com o contorno anestésico que a gente tem hoje, super bem, super tranquilo. Uma cirurgia que passa de 8 horas, não é uma cirurgia... É segura ainda, mas tem algumas implicações que a gente pode evitar, sobretudo quando a gente está falando de uma cirurgia estética. Né? Sim. E acho que um ganho você ter um pós-operatório único, porque o pós-operatório da rino é o mesmo da ortognática? Não, mas não muda tanta coisa, né? Você vai fazer uma ortognática, o seu nariz vai ficar obstruído, porque a gente faz um descolamento de toda a mucosa, a gente solta o septo nasal. Outra vantagem. Não, e outra, que hoje o pessoal quer voltar para as atividades o mais rápido possível. Claro. Então, a gente conseguindo fazer junto e o paciente, entre aspas, faz o repouso, sofre uma vez só e depois você já consegue. Exato. E voltar. assim, como a gente tem uma intenção hoje, né, até por essa mudança de paradigma, assim, tem muitos pacientes que vão procurar ortognática que ainda não tem nenhuma questão funcional. Os jovens, eles vão ter essas questões funcionais com o passar do tempo, mas eles têm questões estéticas muito importantes. Então, você tem a oportunidade de ter um ganho estético em uma cirurgia só, né? E outras coisas, claro, depende da técnica da rinoplastia, enfim, mas eu consigo descolar, consigo fazer uma perfuração lá na espinha nasal para você fixar, eu consigo deixar isso preparado para você. Se você tem um alinhamento das equipes, cara, eu tô mexendo de alguma forma no nariz, então você pode ganhar tempo cirúrgico com isso também. Falando em estética, eu sempre, né, como eu contei pro pessoal, eu já participei auxiliando de muitas ortognáticas, nunca fiz sozinho, né? Mas participei auxiliando de muitas ortognáticas, muitos traumas, rino, mento. Já tive minha época de fazer lifting, bléfaro, Otto eu faço até hoje. Lifting eu já não faço mais, bléfaro também não. Mas teve uma cirurgia que eu gostava muito, que eu achava muito interessante porque eu vi o resultado, porque assim, com a ortognática você consegue aumentar aqui, você consegue aumentar um pouco o ângulo, né? A gente consegue um movimentozinho lateral, a gente consegue fazer rotação para dar um pouco de volume. Mas a gente já fez alguns casos juntos que o paciente queria aumentar o ângulo e não queria ficar preenchendo sempre, e aí você colocou aquela prótese. Sim. E aí eu pensei assim, putz, é uma cirurgia muito legal, porque isso daí vai acrescentar muito para o paciente, né? Um homem, até mulher mesmo, mas mais homem que procura isso, ter aquele ângulo da mandíbula bem marcado, assim, isso é uma coisa que deixa o rosto mais harmônico e tal. E quando o paciente não tem isso daqui, é difícil, ele se incomoda muito. Então, eu falei, não, vou botar essa prótese aí. Eu tentei fazer, mas eu achei uma cirurgia bem difícil, cara. A visualização ali é um campo muito difícil. Então, eu acabo encaminhando todos para você e... O que você acha dessa cirurgia? Cara, eu acho os implantes faciais ou próteses faciais... Mudou muito isso, melhorou muito, né? Melhorou demais. Antes, né, acho que até lá atrás, quando a gente fez algum caso, a gente tinha uma opção de material, que era um polietileno poroso, né, conhecido comercialmente como Porex, que é um material de prateleira. O que é isso? Ele tem tamanhos prontos, né? Então, eu tenho o tamanho como se fosse um PMG ali, sim. E eu tenho que adaptar ele no osso. Hoje a gente tem recursos de outros materiais. Às vezes você passava uma broquinha nele, mas ia de olho. Uma lâmina ali, de bisturi para cortar, tentava adaptar e tal. Hoje a gente tem também, de novo, com recurso
de ter a tomografia, o escaneamento facial e a customização, né? A individualização desses implantes. Então, eu posso pegar uma tomografia sua, eu faço um escaneamento da sua face e aí eu simulo isso a partir do escaneamento. Eu quero o meu ângulo maior aqui até essa região. E a gente simula isso e eu Você consigo... vê em 3D. Tridimensionalmente, isso que é legal. E aí eu consigo produzir uma peça... Mostra para o paciente, Mostra pro paciente, você, tá puta, bom, quero um acha pouquinho legal? menos, tira um Claro. pouquinho, quero aumentar. Claro, tem alguns parâmetros para isso, mas sim, isso funciona, né? Puta, eu quero um ângulo bem marcado. Então, e a gente desenha isso e você faz isso individual para o paciente. O que é legal disso? Primeiro, você tem total previsibilidade, você facilita até a cirurgia, né? Porque qual que é a dificuldade? Não é só o acesso, o encaixe, né? Puta, como é que eu sei que isso está encaixado certo? Porque uma coisa é quando você vê na tomografia, quando você vê isso sem o tecido mole, mas uma masseter está lá te atrapalhando, a bochecha está te atrapalhando para você visualizar. Um corte aqui, Você faz um corte dentro da boca. Você faz um corte Isso dentro da difícil. boca Se e aí fazer você um corte aqui era mais fácil. Exato, e aí você tem que adaptar isso. Eu não só tenho precisão disso, como eu posso desenhar um guia, por exemplo, que ele está apoiado no dente e ele prende nessa prótese. Então eu tenho certeza que ele está na posição certa. Então tipo assim, você faz o corte dentro da boca, descola ali e tal. Descola, eu vou coloca... encaixa a minha prótese, né? Tá. Aquela que eu desenhei do jeito que eu queria. Certo. Ela foi impressa ali do jeito que eu Para queria. não saber que está mais alto, está mais baixo, para ter certeza porque que assim, tá no lugar. quando a gente fazia, puta, qual que era a dificuldade? Nossa, mas esse lado aqui, esse lado tá legal. E agora? Acho que esse aqui tá um pouco mais alto, esse aqui tá um pouco mais para baixo. Com esse guia, eu apoio ele na oclusal do dente e eu tenho uns pininhos que ele vai prender ali na prótese. Então, se ele encaixou nos dois, ele encaixou naqueles dois pininhos, eu tenho certeza que está lá. Então, isso é um ganho, eu acho que é um ganho estético importante que pode ser associado à cirurgia ortognática, né? Porque... Está muito caro hoje um material desse? Eu acho que, assim, como tudo quando vai ficando mais disponível, né, vai melhorando o custo, né? Então, mas chega a ser similar a uma prótese de Porex que era antes? É similar a uma prótese de Porex que antes. Não é um custo que inviabiliza o tratamento, né? Sim, eu acho que assim, hoje, tem algumas formas... Porque também você vai pagar uma prótese, 20 mil a prótese dessa aí. Não faz sentido. Não faz sentido. Claro. Sim. Eu acho que tende a melhorar, mas hoje é um custo acessível e eu acho que é uma ferramenta super interessante para você incrementar resultado estético mesmo, né? Com certeza. Você tem... E mesmo caso que você pensar assim, eu fiz um avanço de maxila, mas o que eu consigo ganhar com o meu avanço de maxila? Eu consigo ganhar daqui para baixo, né? Da lateral do nariz para baixo, mas eu tenho uma deficiência paranasal maior, uma deficiência zigomática. Eu posso lançar a mão de uma prótese e eu vou conseguir... Quando você coloca a prótese aqui, o acesso você faz aonde? Por dentro da boca também. Dentro da boca, descola até aqui. Descola. E aí, mais uma vantagem de você fazer isso customizado. Não é fácil você adaptar naquela região, mas se você desenhou essa peça individualizada, ela adapta certinho na anatomia e você tem a previsibilidade não só que eu acho, do planejamento, como da execução. Né? O que eu acho mais legal dessas próteses é porque é o seguinte, quando você coloca um preenchedor, ele é maravilhoso, ótimo, né? Não estou aqui para falar, meu Deus, eu faço em mim e tal, e eu acho que tem um ganho estético indiscutível. Porém, quando você tem aquele paciente que tem um ângulo muito pobre, assim, muito, muito pequeno, tal, você quer aumentar, às vezes quando o paciente morde, sobe aquela bola, ele é um gel, então você tem um limite, é igual o mento, né? Eu sempre falo, quando eu vou avançar um mento, eu falo assim, existem placas que vai dar a quantidade que você consegue avançar. Se você vai avançar ali 2 milímetros, você põe um preenchimento. Claro, é muito mais seguro, muito mais rápido, muito menos indolor, entendeu? Agora, você fala assim, eu vou aumentar 4. Poxa, aí você começa a botar preenchimento demais, aqui começa a pitosar um pouco, começa a cair um pouco, né? A possibilidade de planejamento desses implantes, inclusive você consegue fazer uma analogia com o volume de preenchedor. Então, quanto seria, por exemplo, uma prótese de ângulo? Quantos ml seria de preenchedor? E você tem prótese de ângulo que você faz o cálculo, seria equivalente a 14 ml, por exemplo. Gente, não tem como você botar, o preenchedor ele não vai fazendo estacas assim para o negócio isso vir na vertical, né? Exato. Ele vai vir na horizontal, ele vai cedendo, ele vai caindo, então você tem um limite, Então o
Os preenchedores, eles vão muito bem, mas é como a gente falou, é por isso que é bom você ter essa visão multidisciplinar, né? Você saber de todos os benefícios e técnicas que a gente tem, os recursos que a gente tem hoje, né? Então, esse ângulo, como ele é uma prótese fixa, é como se fosse um osso. Então, você olha aquela pessoa, ela tá com aquele negócio marcado, assim, você vê que é uma coisa mais firme, assim, que é uma coisa mais densa, assim, né? É mais angulada, né? Exato. Então você vê que fala, não, isso aí o cara é assim, é o osso dele que é assim, entendeu? Mas não é, né? E aí... Não, eu acho essa prótese de ângulo... Eu sei que tem essas aqui, mas eu acho a de ângulo fantástica. E é uma região que é limitada para a cirurgia ortognática, é o que você perguntou, né? Eu consigo ganhar ângulo verticalmente muito pouco. Lateralmente, um pouco, se eu faço a minha osteotomia lateralismo, mas muito pouco. Então, é um complemento interessante. E aí, dá para fazer isso junto com a cirurgia ortognática? Dá para fazer junto com a cirurgia ortognática. Sim. Dá para fazer um paciente... Junto com a rino? Dá para fazer junto com a rino. É um paciente que não tem indicação de cirurgia ortognática, mas tem uma oclusão satisfatória, tem um padrão esquelético satisfatório. Mas 100% estético. 100% estético? É possível, totalmente. Mento tem suas indicações de prótese, ao invés da mentoplastia? Tem suas indicações. Eu, na maioria dos casos, eu prefiro a mentoplastia óssea, né? O avanço ósseo, como você faz também. Eu acho que você tem um tracionamento da musculatura, então você tem você não tem uma sobra de pele na região anterior, você tem, não fica com aquele aspecto de um mento mais pontudo, mas tem casos sim. Você pega um paciente, por exemplo, com uma mandíbula muito estreita, que você vai fazer um avanço de mento, você vai ficar com um degrau, né? Porque você avança aqui, você cria aquela depressão. Com uma prótese, você pode estender, ela tem uma extensão posterior que você não gera esse efeito. Então, tem suas indicações e tem milhões de possibilidades. Acho que é uma ferramenta para a gente que trabalha com cirurgia de face, cirurgia estética, acho que é fundamental. O ângulo da mandíbula é uma coisa unissex, certo? Certo. Tem mulheres que têm um ângulo bem marcado e tem um rosto lindo. Sim. Bem marcado mesmo e tem um rosto lindo. Porém, a gente vê muitas mulheres que não gostam, que gostam do V-line, né? Que é aquela coisa mais coreanas, né? Na feminização facial, por mais que seja uma coisa unissex e tal, tem muitas pacientes que gostam de tirar isso daqui, que você faz também. Sim, e é uma coisa que eu adoro, na verdade. Assim, né? Você perguntou lá no começo, cirurgia que você mais... Cirurgia ortognática é minha rotina, mas a feminização facial também. É uma coisa que a gente faz com bastante frequência, é uma coisa que eu estudo muito, que eu gosto muito. E é um conceito contrário totalmente dos implantes faciais, né? Você comentou uma coisa que é super interessante. O ângulo mandibular é uma coisa muito individual, né? Tem mulheres cis que preenchem o ângulo para ficar mais marcado, né? Isso não traz masculinidade necessariamente, mas na feminização, a cirurgia da mandíbula ela é muito importante, porque você tem muitas vezes uma mandíbula mais volumosa que traz um aspecto mais agressivo, mais masculino para o rosto. E aí é o conceito contrário, né? E é sim da gente reduzir volume, e o V-line, que é conhecido popularmente foi até chamado de plástica coreana, né? Porque no Oriente é muito uma mandíbula mais em V e tal. Tira esse ângulo, que é um desejo muito grande de muitas pacientes trans, de muitas mulheres trans que a gente atende, que é justamente isso. E não é deixar, isso é legal, porque não é deixar sem o ângulo, né? A gente vê muitas fotos dos orientais lá com aquela coisa muito arredondada aqui. A gente sempre, quando faz isso, a gente reduz a altura do ângulo, mas não sem ângulo. Então, eu faço um corte reduzindo a altura, mas ele vai nesse sentido para que eu termine com o ângulo mandibular. Mas eu posso fazer esse aspecto em V. Cara, isso sem o planejamento, sem o piezo... E aí, se você comentou que é difícil colocar uma prótese de ângulo. A cirurgia da feminização, né? A gente faz frontoplastia, faz aumento, redução do zigomático, a cirurgia do pomo de Adão, redução... A cirurgia da mandíbula, sem dúvida, é mais difícil. Justamente por isso, a gente está com um acesso reduzido dentro da boca e eu preciso fazer uma osteotomia, muitas vezes, de base a base da mandíbula, simétrica. Você precisa ter o planejamento, né? Então, assim,
exatamente quanto você vai remover, guias cirúrgicos para você ter esse parâmetro, né? Um bom acesso, um bom descolamento, e os equipamentos corretos também, além da técnica, obviamente. Mas eu preciso ter... E hoje a gente tem recursos, de novo, das pontas ultrassônicas, né? Do piezo. Eu tenho pontas anguladas que elas conseguem cortar esse osso de forma... nas duas corticais, de forma simétrica. Mas é uma cirurgia muito legal, porque você muda muito o formato da mandíbula, né? Assim como você tem algumas áreas chaves no rosto, né? Quando a gente, o nariz é uma região central que você olha, quando você muda totalmente a face da pessoa. A mandíbula também, principalmente no processo de feminização, quando você consegue redefinir esse contorno, você consegue deixar o rosto muito mais delicado. E sim, a técnica do V-Line, porque esse nome chama muita atenção, né? Porque traz essa coisa de aspecto em V, é muito legal mesmo, mas é uma cirurgia muito difícil, assim, é uma cirurgia que a gente vê... Eu vejo vários centros de feminização e que tem uma dificuldade um pouco nessa parte, pessoas muito boas, muito experientes, mas que a mandíbula sempre é o gargalo. Chegar nesse canto aqui não é fácil, não. Eu falo assim, que cada especialidade tem uma... A gente, quando tem que entrar no nariz e descolar toda a mucosa do septo, do assoalho nasal e trazer essa mucosa para frente, tem que entrar com vídeo. Tem algumas coisas ali que é a prática que faz, né? Então, isso daí ajuda. De V-Line, o que eu já fiz é quando o paciente quer aumento e fala, não, quero mais fininho e tal, aí desgasta um pouquinho assim, mas nada que chega no ângulo. Deixa eu perguntar uma coisa que é mais curiosidade minha. Trauma, você nunca mais... Cara, é uma coisa que eu gosto muito. É satisfatório, né? Eu fiz minha formação, né? Eu fiz, voltando um pouco lá atrás, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu queria fazer essa especialidade, eu queria fazer... E a especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Esse é o nome da especialidade. Eu lembro que na faculdade eu acompanhava muito trauma. Meio da madrugada. Assim, é uma formação muito boa, né? Tudo, a base que eu tenho de formação, ela vem... muito da cirurgia de trauma. Eu tive a oportunidade de fazer residência no hospital que tinha muito trauma, isso me ajudou muito tecnicamente, são cirurgias legais e muito importantes, né? A gente tem... na rede privada, eu tenho hoje, acho que 6 hospitais que a gente faz retaguarda. Ô, louco. E mesmo assim, são hospitais grandes, hospitais da rede privada, que o volume de trauma é muito pequeno, né? E por várias razões, né? Tem a questão... Carros mais modernos, carros mais seguros, cinto de segurança, lei seca, né? Então, tudo isso, até a redução de violência interpessoal, né? E na rede privada, a gente tem o número de traumas é muito menor. É uma coisa que eu gosto muito, né? Mas não é uma coisa que faz parte frequente da nossa rotina, porque... Faz porque... mas eu adoro, ali, né? Continuo adorando, né? E muito do trauma me ajuda muito, ainda hoje, nas cirurgias que eu faço, né? Com certeza. A feminização, por exemplo, quando comecei a fazer fronto, a técnica da fronto era uma coisa nova para mim, né? Das osteotomias e tal, da frontoplastia. Mas o acesso, eu fiz centenas de acessos coronais, centenas é modo de dizer, caso, né? Mas para fazer... Corta exato, aqui, a pele, o acesso para trauma e tal, era uma coisa muito, muito habitual, né? Muito do trauma. Aí a gente faz a osteotomia da parede anterior do seio frontal na frontoplastia. A gente tratei algumas fraturas de parede anterior do seio, então tudo isso, mesmo a abordagem por dentro da boca, né, das fraturas e tal, tudo isso a gente tem muito da mão do trauma, né? Acho que a formação é muito importante nisso. Eu tive a oportunidade, além da residência no SUS, de trabalhar um tempo no SUS. Então isso é uma coisa que... infelizmente é modo de dizer, né? Porque eu não quero que as pessoas fiquem se acidentando por aí, mas é uma coisa que a gente... Tiro também, né? Pegava muito tiro também, né? Vários tipos de trauma, né? Então, mas é uma coisa, um aprendizado muito legal, assim. Acho que uma coisa que... E vejo hoje, né? A gente... talvez as pessoas... Eu tive uma sorte também de ter a possibilidade de ter uma formação num lugar que tinha um volume grande de trauma. Hoje eu vejo que alguns serviços não têm essa oportunidade. Ao passo que eu não tive, por exemplo, na residência não tinha uma cirurgia ortognática, né? Depois eu fui aprendendo ao longo da vida ali, me esforçando para aprender, treinando e tal. Mas a bagagem é muito legal a partir disso. Assim. Essa é uma cirurgia muito... todas essas
técnicas aí, isso é uma coisa muito, muito legal. Rodrigo, eu quero te agradecer, foi muito bom, muito bom. Eu acho que vale a pena até a gente fazer uma nova edição aí, porque eu acho que esses materiais implantáveis, eu acho que vai ter muita gente que vai ter dúvidas sobre isso. A gente pode até trazer alguns e mostrar, Legal. ou mostrar esse planejamento como faz, porque eu te confesso que a ortognática eu sabia que tem todo esse planejamento em 3D. Agora, eu confesso para você que dos implantáveis eu não sabia que tinha esse customizado que você consegue fazer e mostrar para o paciente. Cara, isso é uma ferramenta fantástico, muito legal. Acho que tem um incremento estético muito legal para vários tipos de cirurgias faciais. E se quiser tirar, é possível. É possível e é definitivo, mas é legal você poder planejar isso com precisão. Sim. Né? Então, acho que é bem legal. Eu que agradeço aí. Muito bom, muito bom. Podia ficar falando um tempão aqui. Eu queria agradecer a Toyo por patrocinar a gente aí, por ajudar a gente a fazer mais um capítulo do nosso episódio do podcast. Vou te dar um presente. Opa. Para você usar nas suas cirurgias aí. Opa. Maravilha. Muito obrigado. Seu nome. Ô, louco. Obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Sim? Sim. Se eu ficar mais aqui, Dona Franceira vai me matar. Vamos fazer de novo essa entrega. Tá. Duas vezes dessa vez, tudo bem? Oi? Duas vezes dessa vez? Tá bom. Primeiro eu vou fazer